AMUCast. O AMUCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste. Olá, ouvinte que nos acompanha neste novo episódio do AMUCast. Você é a razão deste trabalho. Estamos felizes com a sua audiência. O projeto AMU, a Medicina Legal e a Universidade, reúne sempre grandes nomes e importantes temas. Hoje temos a alegria, um eminente professor, Dr. Renato Evandro Moreira Filho, lá do Ceará. Que bom tê-lo conosco, Dr. Renato. O senhor poderia brevemente falar sobre o senhor, se apresentar aos nossos ouvintes? Pois não, olá, doutora Rita, satisfação poder falar novamente, que seja à distância, mas estamos aqui conversando. Vamos falar de forma resumida. Eu tenho a minha formação, envolve a graduação em Medicina e Direito aqui pela Universidade Federal do Ceará, depois me especializei tanto em áreas da medicina quanto do direito também, e aí destacando aí a Medicina Legal e Perícia Médica, Fiz mestrado, doutorado aqui pelo Departamento de Patologia e Medicina Legal da UFC também. Depois comecei de fato a vida profissional, Aí eu destaco a minha atuação junto ao nosso então IML, começando no cargo aí de plantonista do Serviço de Medicina Legal. Depois assumi alguns cargos de gestão, inclusive do Serviço de Medicina Legal aqui do nosso estado. Também atuando junto à universidade, também fiz concurso público para professor da Universidade Federal do Ceará. Atuando junto à graduação e à pós-graduação, E destaco aí, somente agora mais recentemente, a nossa implantação aqui do segundo serviço de residência médica, Medicina Legal e Perícia Médica no Brasil. E também tem uma terceira vertente, que é a atuação junto ao Conselho de Medicina, porque eu sou conselheiro aqui do nosso CRM do Estado desde 2008 e desde 2019 também faço parte da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícia Médica do Conselho Federal de Medicina. De forma resumida, mais ou menos essa é a minha trajetória. Doutor Renato, e o que motivou o senhor a escolher a medicina legal como área de atuação dentro da medicina? Bom, eu diria que, digamos, essa paixão, eu considero assim, uma espécie de paixão, começou desde muito cedo, Me lembro na adolescência, sempre tive um espírito meio curioso, meio de investigação, e aí acaba passando pelas mãos da gente aquelas histórias clássicas, de investigação policial, Sherlock Holmes, Agatha Christie, coisas dessa natureza. Então foi aí que eu comecei a perceber que existiria assim, uma possibilidade de interação nesse meio aí de medicina, justiça, investigação criminal, Então eu comecei a entender que existia uma possibilidade de utilizar a medicina para esclarecer um certo fato, de reparar a injustiça, digamos assim. Por isso foi o meu primeiro interesse, E depois que ingressei, de fato, na formação, na graduação em medicina, ficou ainda mais claro, o papel do legista em relação à proteção de direitos, É uma espécie de voz das pessoas que são silenciadas, É uma proteção aos vírus também. Comecei a conversar com os professores e aí, cada vez mais me interessei pela área, produzindo trabalho, fiz monitoria também. Depois aguardei o concurso e continuei a carreira, Então, essa possibilidade de integração de conhecimentos, de auxiliar instrumentados à justiça, foi algo que me despertou desde muito cedo a atenção. E como é que o senhor explicaria, por exemplo, para os ouvintes, de forma simples, o que faz um médico legista e qual é a importância desse trabalho para a sociedade? Bom, o médico legista, de fato, tem um trabalho muito relevante, Como eu acabei de mencionar, ele faz parte de um cenário de investigação de crimes, comumente, O trabalho do legista, portanto, ele auxilia no esclarecimento de crimes, ele visa a justiça em última análise, De forma bem simples, você pode dizer que o nosso trabalho é a produção da prova científica dentro da investigação. Ou seja, o que o legista faz é produzir uma prova, ou seja, demonstrar cientificamente que certo fato aconteceu ou não, dentro da investigação criminal. Há um brocaço jurídico bem conhecido, que todos devem saber, que diz assim, que dizer e não provar é o mesmo que não dizer, Você tem que provar, tem que demonstrar que de fato algo aconteceu para que de fato aquela pessoa seja responsabilizada pelo possível crime que cometeu, por exemplo. Então o legista, no meu entendimento, ele tem um papel indispensável nesse cenário da produção da prova dentro da investigação criminal, E aí lembrando a atenção principalmente aqueles crimes que vão deixar vestígios no corpo humano, Ou seja, tantas pessoas que não sobreviveram, ou seja, foram vítimas de certo crime, quanto também pessoas vivas, que guardam no corpo esses vestígios, essas marcas do crime que sofreram. E a propósito, Torres, eu sempre gosto também de aproveitar essa oportunidade para destacar que o nosso trabalho, em termos de volume,
ele é muito mais frequente em pessoas vivas do que em pessoas mortas, né, nas autópsias. Embora é muito comum essa associação, como se fosse o trabalho do legista, né, ser exclusivo com o cadáver, com as autópsias. Na verdade, nosso trabalho é muito mais amplo que isso. Né? Sim. Quais os principais, então, desafios enfrentados hoje na prática pericial médica no país, para o senhor? Bom, eu destacaria alguns. Uma questão que envolve a própria criminalidade, a violência em si, né? Ou seja, quanto maior a violência, quanto maior o volume de demandas, né? Também isso é um desafio também para os profissionais. Os profissionais acabam tendo que ter uma carga bastante intensa de trabalho, né? Envolvendo aí as demandas no cenário de violência, na investigação dos crimes de maneira geral. O outro desafio, digamos, que eu destaque envolve as estruturas também, os equipamentos dos próprios serviços de medicina legal, de maneira geral. No Brasil, a gente sabe que existem, sim, ilhas de excelência no país, né, mas ainda há muitas dificuldades de estrutura e de equipamento em diversos serviços. Outra questão também seria a padronização, ou seja, temos, digamos assim, protocolos mais uniformes de atuação nacional, envolvendo as investigações e a participação do legista. O outro questão também é a formação técnica também, ou seja, quando o legista vai avançando na carreira, também sempre tem uma formação continuada, isso também ser valorizado institucionalmente, né? Sempre em relação às especializações, os cursos de complementação da formação. Eu acho que é importante, né? Ainda carece um pouco de valorização institucional nesse sentido. É o que eu entendo. E, doutor Renato, quais são os casos ou situações mais marcantes que demonstram, por exemplo, a importância da medicina legal na justiça? Bom, podemos citar vários, né? Na verdade, a história da medicina legal prende, né, de situações as mais relevantes possíveis, né? Mas se for para destacar alguns, lembrando inclusive algumas situações, até nós podemos contribuir, além da produção da prova material, de demonstrar que certo fato aconteceu, até a autoria, eventualmente, a medicina legal também contribui. Vamos destacar aqui, por exemplo, algumas situações que geralmente são bem marcantes de maneira geral na sociedade, né? Casos que envolvem, por exemplo, as investigações de feminicídio, a violência sexual, os maus-tratos de vulneráveis, pensando aqui principalmente em situação de crianças, adolescentes, de idosos, a violência doméstica contra a mulher, a violência contra doentes mentais, situação de tortura, os casos que envolvem, por exemplo, os chamados DVIs, identificação em grandes desastres, são casos também memoráveis envolvendo a participação da medicina legal, né? Ou seja, são várias situações que de fato marcam, né, a atuação do médico legista. Lembrando também que muitas vezes, durante o curso mesmo da investigação policial, às vezes até na ação criminal já a nível de vara criminal, às vezes se modifica no entendimento, se modifica a investigação devido àquela prova que foi produzida pelo Serviço de Medicina Legal. Conforme então, eu diria que cada caso pode mudar vidas, né? Porque, na verdade, são vários os casos que eu poderia citar. E quais são os aspectos éticos mais delicados que envolvem o exercício da medicina legal? Bom, há várias questões que podemos destacar também. Uma que eu acho essencial é a própria imparcialidade, né? A imparcialidade é algo que eticamente, né, é extremamente desejado, na verdade necessário na atuação do médico legista, ou seja, ele tem que ser imparcial. Está lá para contribuir nessa investigação criminal e não está, digamos, para beneficiar certa parte ou outra parte, né? Deverá ser tão imparcial como deve ser um magistrado, um juiz, né, quando vai julgar. Outro aspecto ético, o respeito à dignidade do morto, respeito à família, né, também é outro imperativo ético que destacaria. A integridade do laudo pericial também deve ser sempre preservada, né? Até um brocado também antigo, que todos devem conhecer, que diz que na nossa atuação envolve a fidelidade à verdade, custe o que custar, né? Ou seja, de fato nós temos que procurar sempre a verdade, independente de que esteja envolvido. O legista, como se diz, ele serve à justiça, né? Não a interesses individuais, né? Então essa imparcialidade, essa integridade do nosso trabalho deve ser perseguida sempre, né? E o que o senhor considera essencial para o ensino da medicina legal, para que ele seja mais atrativo e próximo da realidade dos alunos? Bom, há algumas, digamos assim, estratégias que podem ser utilizadas para ficar, digamos assim, mais próximo à realidade. De início, né, isso é fundamental, a teoria deve ser sempre associada às aulas práticas, né? Para mim isso é indispensável, é essencial demonstrar para o aluno, seja estudante de medicina, seja estudante de direito, lembrando que a nossa especialidade envolve tanto o estudante de medicina como de direito também, né? Demonstrar a esse estudante que a medicina legal ela vai interessar a rigor a qualquer profissional de medicina e a qualquer operador do direito também. Vamos imaginar mesmo que alguém não assuma a especialidade, mas o médico assistente deverá minimamente orientar as pessoas que o procuram, né, envolvendo a situação de violência. O operador do direito, seja o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz de direito, ele deverá ter mínimo conhecimento para interpretar um laudo pericial, né? Você vai orientar, só para dar um exemplo qualquer,
uma vítima de violência sexual, né? O que eu devo fazer, o que eu devo orientar essa pessoa, declaração de óbito, como é que eu devo preencher, o que eu não devo fazer, né? São questões como essa. Outras também que poderiam ajudar são as estratégias que envolvem discussão de casos reais, por exemplo, casos aí que são discutidos, são até midiáticos, alguns deles, né? Já foram esclarecidos pela medicina legal, poderão ser discutidos em sala de aula também. Visitas técnicas no próprio IML, né? Então também aproximar essa teoria da realidade, ter contato com professores que têm vivência disso, que têm a prática real da especialidade, também ajuda a enriquecer, né? Se a gente quiser avançar um pouco mais nesse ensino, pode também utilizar tecnologias mais recentes. Vamos imaginar aqui, talvez, simulações, realidades virtuais, né? Que podem também ajudar na compreensão do cenário envolvendo a investigação de um crime, por exemplo. São várias estratégias aí que eu acho interessantes. O senhor falou que a sua residência a residência que o senhor está coordenando é a segunda do país. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a residência médica aí no Ceará? Não, no Brasil, de maneira geral, esse formato, né, da residência médica envolvendo a medicina legal e perícia médica, ele é relativamente recente se nós compararmos com outras especialidades médicas. De início foi na Universidade de São Paulo, na USP, começou nos anos 2000, né? Mais recentemente aqui na Universidade Federal do Ceará, foi a segunda, e depois também um programa iniciado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, como outros programas de residência médica, nós somos 3 anos de formação, e lembrando que nossa especialidade hoje, desde 2011, por força da resolução do Conselho Federal de Medicina, ela se chama Medicina Legal e Perícia Médica, né? Portanto, esse médico residente ele vai ter uma formação bastante ampla envolvendo a perícia médica. Além da medicina legal propriamente dita, envolvendo as questões de investigação criminal, como nós colocamos aqui, ele vai atuar em questões cíveis, trabalhistas, previdenciárias, administrativas, securitárias, ou seja, vários cenários que necessitam do conhecimento da perícia médica. Então, a cada ano da formação da residência, ele vai passar por serviços diversos. No R1, por exemplo, ele passa por serviços de ambulatórios especiais, especialidades que vão muito ter impacto na perícia, como ortopedia, psiquiatria, ginecologia obstetrícia, proctologia, pediatria, enfim, vários serviços aí que ele vai utilizar naquela expertise da semiologia, da propriedade daquelas especialidades para atuar depois na perícia. E a partir do R2, ele vai começar de fato a acompanhar regularmente os serviços periciais, acompanhando perícias, elaborando laudos periciais, participando de sessões científicas semanalmente, participando de 2 a 3 sessões científicas toda semana, só para discutir questões de perícia. E os plantões também na própria medicina legal, que desde o primeiro ano também ele já acompanha o serviço, né? Do primeiro ao terceiro ano, toda semana envolve aí os plantões dentro da medicina legal também. Ou seja, eu destacaria que, na verdade, é uma carga horária bastante intensa durante esses 3 anos, né? Tanto do ponto de vista teórico, quanto principalmente a prática, né? Que ele vai ter contato aí com as várias modalidades da perícia médica. Doutor, como é bom conversar com pessoas que conhecem o tema e principalmente são apaixonados pela medicina legal. Mas o nosso tempo é tão reduzido, eu sempre acabo lamentando que nós temos que ter um momento para encerrar. Então eu queria deixar com as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente estudantes de medicina e outros, que conselhos o senhor daria aos estudantes de medicina que pensam em seguir essa especialidade? É um conselho geral que eu diria, né, de sempre manter esse espírito curioso, esse espírito da investigação, né, ter um bom conhecimento amplo de cada medicina de forma mais genérica. As outras ciências que vão interagir também com a medicina são importantes, só para dizer o óbvio, próprio direito, né, mas outras tópicos que também irão importar. Interessado nas questões éticas, lidar com questões que são emocionalmente desafiadoras, digamos assim, sempre com empatia e com a técnica, né? Eu costumo dizer que, acima de tudo, o legista que fala pela verdade dos fatos, né? Então é interessante ter um conhecimento amplo sobre todas as questões que envolvem e se interessar sempre e estudar sempre, né? Esse é um grande conceito. Bem, então agora, para encerrar, eu queria agradecer à Universidade do Oeste Paulista, que é o grande organizador desse AMOCast, a AMILESP, que é a Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, ao Tiago Inag, Homero Ferreira, ao Del Gonçalves, que está sempre conosco, providenciando todos os nossos podcasts. E hoje, especialmente, eu agradeço ao senhor, Dr. Renato Evandro Moreira Filho. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você hoje sobre um tema tão importante, que eu sempre digo é fundamental para a justiça na sociedade, que é a medicina legal. Muito obrigada, doutor Renato. Imagina, satisfação, por disposição. Um grande abraço a todos. AMOCast.
O AmuCast é um podcast sobre a medicina legal e perícias médicas e as suas importâncias para a justiça e a sociedade. Um produto com o apoio da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo, da Faculdade de Medicina e da Escola de Comunicação da UNOeste.